Boa noite a todos. Isso aí. Xandira, querida, tudo bom? Boa noite também aos nossos companheiros, amigos que estão nos assistindo através da internet. Esse capítulo já está no ponto? Tá conectado. Onde é que eu ligo aqui? Qual desses três aqui? Desculpa. Esse aqui, né? Acho que não tá. Eu acho que não tá no ponto meu. Deixa eu dar só uma olhadinha lá. Vou colocar as colinhas aqui. Agora sim. Obrigada. Esquecimento do passado é um dos capítulos do Livro dos Espíritos que todos nós já conhecemos, já lemos, já refletimos. Encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo a complementação, a exemplificação, à luz do Evangelho de Jesus, o que seja o esquecimento do passado. Em se tratando de memória, existe uma outra situação muito importante que nós devemos ressaltar: a capacidade de esquecer. Como nós temos a capacidade de esquecer, é impressionante. Haja ver que muitas vezes precisamos fazer pequenas anotações, aqui ou ali. A geladeira literalmente está assim cheia de bilhetinhos, né? Para que a gente não esqueça. Perto da agenda do telefone tem ali outras anotações. Na pasta de trabalho também. E onde a gente pode e consegue colocar notas para se lembrar de algo importante que não podemos literalmente perder a data e o compromisso. Mas também muitas vezes esquecemos datas importantes na nossa vida. Quantas vezes a gente, poxa, me esqueci desse ou aquele compromisso. Uma data de aniversário, um encontro que marcamos. Poxa, não me lembrava. A reunião no centro é hoje? Ah, eu não sabia. Quantas vezes nós esquecemos? E vamos levando a nossa vida atribulada, buscando, a partir daquele momento que nos encontramos em situações de turbulência, lembrar dos compromissos. E também muitas vezes nós, querendo realmente esquecer, nós esquecemos também. Então a memória, ela tem essa capacidade e a facilidade também de lembrar de datas importantes, de compromissos, números de telefone que decoramos ali e não esquecemos nunca mais. Muitas vezes vamos a um endereço uma única vez e a partir dali a gente não perde mais de vista aquele endereço ou pessoas. Então a nossa memória, ela tem essa capacidade tanto de esquecer como também de lembrar. Haja visto a importância daquilo que nós damos ao compromisso. Se é importante e é fatal, eu me coloco em vigilância e a memória acionada, essa vontade de não perder de vista, de não esquecer, ela começa a buscar outros mecanismos que são acionados e nós lembramos, às vezes, de fatos de infância, coisas que já está lá atrás. Quantas vezes nós lembramos? Quando eu era pequeno, eu fazia isso e isso. Quando eu era pequena, eu me recordo que minha mãe me dizia isso e isso. Claramente vem a nossa memória. Situações, fatos, e nós ficamos buscando entender. Mas como? Mas também coisas desagradáveis que nos acontecem. Literalmente, a nossa memória também deleta ali. Quantas vezes nós dissemos assim: eu não quero me lembrar. Não me lembro. Olha, não quero me lembrar dessa pessoa, desse assunto, disso ou daquilo. Nós colocamos, né, acionamos mecanismos que vão deletando as imagens, deletando aquela vontade daquela lembrança. Tem coisas que a gente diz assim: eu não me lembro mais. Puxamos pela memória, pelo esforço de lembrar e não vem mais. A não ser que algum fato importante, significativo para nós, naquele momento, possa trazer recordações. E quando as recordações são desagradáveis,
aí mesmo que nós não queremos mexer na lembrança. Queremos que esteja no esquecimento do passado. Quantas vezes também dissemos assim: o passado não me fala, não quero saber. Quero saber do presente, quero saber do futuro. Do passado, se foi bom, me traz boas recordações e bons sentimentos, sensações boas, eu vou lembrar. Eu quero conviver com o meu passado. Mas se meu passado me fez sofrer, se o meu passado me remete à dor, a situações que são penosas e que me faz doer, nós não queremos lembrar. Mas por que será? Então, diante de todas essas indagações que fazemos a nós mesmos, o passado, ele teve uma razão de existir, e para nós, hoje, o que nós podemos extrair desse passado que não tão longe, porque acontecimentos de ontem, né, já está no passado, e que ele pode refletir, influenciar no presente e projetar-se para o futuro, para que possamos extrair e possamos projetar a nossa melhora, o nosso crescimento. O nosso passado pode responder por esse progresso a por vir. Então, não vamos também viver no passado, mas ele é a soma de tudo quanto eu sou hoje. Então, entretanto, há um acontecimento, há um esquecimento providencial a respeito do passado. E nós vamos ver que esquecimento é esse, né? E vamos também trazer reflexões acerca da vida espiritual para exemplificar o nosso entendimento, o porquê e as razões de esquecer o passado. Então, esse esquecimento do passado, nós vamos falar de reencarnações, de outras vidas, porque nós sabemos, somos reencarnacionistas, acreditamos na vida futura, somos seres imortais, somos seres criados para a eternidade, somos imortais, mas o nosso passado, das reencarnações que vivemos, que é a soma do que eu sou hoje, para entender o que eu sou, eu preciso me conhecer. Então, vamos ver alguns capítulos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai clarear o nosso entendimento, o porquê que necessitamos esquecer o passado. Não está vendo? Sorry. Acho que vai ter que passar por lá. Talvez seja a pilha. Os slides dos... Vou colocar aí. Nós vamos ver o que Kardec vai nos explicar no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Por que esquecemos, né? Na questão 392 está assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, ele é dono de si mesmo. Então, essa determinação dessa lei, né? Por que nós esquecemos? Às vezes, falando do nosso presente, das coisas corriqueiras que esquecemos a chave do carro, por exemplo, esquecemos de pagar uma conta. Quantas vezes estamos já na rua, poxa, esqueci até de pagar a luz, devia ter apagado. Quantas coisas, né, banais, corriqueiras, nos chamam a atenção para isso. E voltamos ali para realizar, para fazer aquilo que precisávamos fazer antes e não fizemos. Mas desse passado aqui, pode voltar o slide, por favor? Esse passado, dessa necessidade, porque nós esquecemos, e Deus, somente Ele, sabe o porquê. Porque nem tudo nós ainda podemos saber. Nem tudo nós ainda temos condições de entender sobre o nosso passado, das nossas outras vidas que vivemos. Nem a nossa mente, nem a nossa sabedoria espiritual teria condição ainda, totalidade, para entender o que eu fui ontem. Mas por que Deus lança esse véu, né, escurecendo, cobrindo? Porque nós não teríamos a maturidade espiritual para entender tanta coisa.
Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Porque quando encarnamos, né, estamos ali totalmente zerando momentaneamente, esperando uma próxima reencarnação para dar continuidade ao nosso progresso. E aí, as coisas que vivi no passado, que não são necessárias ainda para que nesta encarnação eu busque alcançar e crescer e melhorar. Porque muitas vezes, não entendendo ou não aceitando o nosso passado, trazemos perturbações para esta encarnação e podemos aí ofuscar, obscurecer. Então, pela luz desse esquecimento do passado, aqui, agora, consciente, eu sou mais eu do que eu preciso fazer. E não aceitando o meu passado, não, porque isso pode acontecer. E é muito frequente. Quantas pessoas na atual condição onde estão, ainda não se aceitam a sua condição social a qual estão aqui nesse momento? Quantas vezes a gente ouve isso? Pessoas literalmente insatisfeitas. Pessoas que não aceitam a sua condição hoje aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, lá no Brasil eu era isso e aquilo, eu fazia aquilo outro. Aqui, não posso aceitar essa profissão, por exemplo, né? Uma profissão mais subalterna, braçal, né? Não, lá eu era doutor, aqui nem pensar. Quantas pessoas não falam claramente porque tem ainda dentro de si o orgulho, o egoísmo, né, preconceito, e acaba se assujeitando a viver na obscuridade dentro desse papel que nós criamos para nós, para que o nosso passado não seja revelado. Quantas pessoas agem assim? E nós podemos perceber que agindo dessa maneira não vai nos levar a nada. Nada. Só vai obscurecer aquilo que eu sou, o meu caráter, a minha formação pessoal. Então, dentro dessa transição que todos nós estamos passando, que estamos crescendo, né, como espírito, como ser imortal, muita coisa do nosso passado também vai vir. São lembranças, são os flashes, são as dicas de Deus, assim dizendo, para que a gente possa se abrir para a vida espiritual, para essa verdadeira vida e entender as reais necessidades do espírito. O que necessariamente eu preciso saber do meu passado, para que ele venha contribuir para o meu presente e me projetar com felicidade para o futuro. Porque coisas que não vão ser útil, e aqui fica claro, como ele diz, sem o véu que ele encobre certas coisas, que coisas seriam essas? Coisas que eu não entenderia, que seria dificuldade para essa encarnação. E nós vamos ver os livros do André Luiz, que vai nos relatar, mostrando exemplos de situações que vivemos no passado e que, se soubéssemos aqui e agora, poderia interferir na minha evolução. Aí está a sabedoria do Pai, dando cada um de nós, na medida do entendimento, da compreensão e da necessidade, saber daquilo que pode ser útil ao progresso do espírito. Aquilo que não for útil, que pode prejudicar, fica aguardando a maturidade do espírito, a maturidade consensual de todos nós. E aí há necessidade de esquecer. Esquecer aquela mágoa, que ela pode interferir nesse progresso desse espírito agora. Essa é a sabedoria. Se eu soubesse que eu fui o causador da infelicidade do outro lá atrás, e que esse outro comigo hoje convive, né? Como eu entender e aceitar? E às vezes, já sabendo, é difícil conviver. Imagine sabendo de fatos que são graves na nossa vida. Então, o esquecimento do passado é necessário. E não sabendo, eu sou mais dono de mim mesma, da minha situação. Vou saber utilizar bem o meu livre-arbítrio. E daí ter a responsabilidade de todo o progresso que de mim eu mesma fiz. É o trabalho individual de todos nós. E aí, continuando mais um pouco, vai nos dizer: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar as experiências das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio
em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Então fica claro esse entendimento para nós. Essa necessidade aqui, ele atinge justamente dentro das nossas existências anteriores que pode interferir, e Deus sabiamente julgou, determinou que assim fosse colocado para que não poderíamos travar o nosso crescimento, o nosso progresso. Essa determinação desse esquecimento, ele é determinado pela lei divina. Porque enquanto eu, ser humano, determino aquilo que eu devo e quero esquecer, e nós fazemos isso dentro das relações, dentro da convivência conjugal, dentro das relações de amizade, dentro da sociedade, eu posso esquecer. Posso determinar esquecer A ou B. Ou aquela relação do passado que não me foi feliz comigo, eu prefiro deletar e esquecer. Mas determinados acontecimentos é da lei, é de Deus que vem. Que eu poderia querer até saber se eu fui em outras vidas uma rainha, uma pessoa de poder, né? E aí trazer e projetar poderia também, né? O quê? O nosso orgulho e trazer consequências drásticas para mim. Pensando assim, querendo saber a curiosidade do meu passado. Né? E quantas vezes nós não fazemos isso literalmente, buscando aqui ou acolá pessoas, né? Basta ver, ligar para 1-800, você tem ali o leque da quantidade de coisas que vocês querem saber sobre o passado, que nós queremos saber. Né? Se eu vou ser feliz, principalmente no futuro. Se eu vou ser bem sucedido, se eu faço ou não faço aquele negócio, se hoje é um dia bom ou não para isso ou para aquilo. Quantas coisas existem aí que estão dentro da curiosidade daquilo que eu quero saber. Se eu vou ou não vou para o Brasil, se vai dar ou não vai dar certo, se eu vou ganhar na loteria ou não, né? Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai nos colocar onde o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa inteligência quiser. Mas a determinação de determinadas coisas, nós vamos ver que não está dentro do poder do ser humano, mas das leis divinas. E aí, não tem nada que possa abalar essa estrutura divina, porque é o amor supremo sendo colocado para o nosso bem. Queiramos ou não, vamos ter que estar submetidos a essa lei para entender. Então, entender essa lei pelos caminhos do amor, da aceitação daquilo que é imutáveis, como as leis divinas, é se colocar sabiamente dentro da postura daquele que está sobre a guarda suprema do Criador. É não se revoltar contra essa lei. Aí eu queria tanto saber do meu passado, eu queria tanto saber quem eu fui, em quem vai me adiantar. O que necessidade teria eu de saber o que eu fui no passado? Se eu vivo no presente, eu estou buscando crescer aqui e agora. Então, determinadas coisas dentro do meu orgulho, ser uma pessoa bem-sucedida que foi lá e agora, hoje eu posso estar em uma profissão bem humilde, simples, poderia até humilhar. E a gente vê as experiências, os papéis se invertendo, sempre chamando atenção às necessidades humanas para entender e trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar. Se não foi trabalhado em outra encarnação, nessa necessidade chega. E é bom que esse véu desse esquecimento, momentaneamente, até que eu adquira o conhecimento e a sabedoria maior para entender, sem me sentir humilhada, ultrajada, entendendo que é a necessidade do momento a qual eu preciso realizar. E aquilo que foi esquecido, que está no passado, a mim chega naturalmente, sem ser provocado por agentes externos que pode trazer a perturbação dentro das minhas relações. E aí a gente vê que há necessidade de estar realmente seguro diante dessas leis, porque as leis humanas, elas são falhas ainda, mas as leis de Deus não. Então, muitas vezes a nossa curiosidade chega aos extremos, né? Dentro do livre-arbítrio, e vamos utilizando o mal. Por apenas curiosidade, podemos colocar em jogo a nossa felicidade. Porque depois podemos saber de coisas que vai nos fazer sofrer. E aí, como é que fica? Se autoconhecendo, agora nesse presente,
podemos entender um pouco o passado e nos projetar ainda para o futuro para entender e fazer ele diferente. E aí é que a gente vê a curiosidade de muitas coisas que tem acontecido também. A terapia de vidas passadas, né? O TVP. É um recurso, porém, que só deve ser tentado em casos extremos, por profissionais competentes e com formação nessa especialidade. Então a gente pensa desde os anos 80 para cá, então quanto ficou, né, mexido, todo mundo querendo fazer terapia de vidas passadas, querendo saber o que foi em outras vidas, como é que, por tudo se fazia, ainda se faz terapia de vida passada. E nós sabemos pelas necessidades que o ser humano precisa passar, por aquilo que ele precisa trabalhar em si, os profissionais dessa área são bem-vindos. Para esse trabalho, são muito bem-vindos. Mas cabe a nós trazer dentro desse trabalho o limite para aquilo que realmente eu preciso saber, a não ser como função terapêutica. E não por curiosidade, para saber o que eu fiz ou o que... Não, como função terapêutica. Para nos ajudar em determinados casos, em algumas fobias e transtornos, os quais a gente precisa de buscar um terapeuta. E o trabalho de vidas passadas, a gente sabe que traz muitos benefícios. Mas daí a gente começar a mexer no passado e pessoas desavisadas, sem credencial, sem moralidade nenhuma, simplesmente pelo trabalho técnico e rendoso, para que possa atrair a clientela, dali podemos trazer também graves consequências. E haja ver que a vaidade humana ainda está muito à flor da pele. E nós queremos saber mais e mais e mais. Para saber de tanta coisa, para quê? A pergunta é, para que eu preciso saber? Porque aquilo que a gente precisa saber, ele vai ter que ter uma serventia. Ninguém quer saber de nada para não fazer nada com aquilo que já sabe, que tem conhecimento. Não tem sentido. Eu preciso dar um direcionamento e um objetivo àquilo que eu já sei, que eu aprendi. Aquilo que a mim veio na memória. E muitas vezes, se nós olharmos na nossa intimidade, da profundidade do nosso ser, olhar com sinceridade, dentro do mergulho interno nosso, nós vamos desvendar em nós todos os mistérios. Passamos a nos conhecer. É a autoterapia que fazemos em nós mesmos. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ou não fazemos? Então vamos olhar esse olhar interno, esse olhar amoroso para dentro de nós, ou esse olhar de sinceridade para as nossas fraquezas, buscar corrigir aquilo que eu ainda me sinto frágil, aquilo que me incomoda, são as minhas mazelas diárias, né? As minhas deficiências físicas e morais, para que eu possa melhorar. Aquilo que eu ainda não consigo, que ainda em mim é tão evidente, né? Que me perturba, aquilo que me desequilibra agora, é o meu, digamos assim, o meu ponto fraco em outra encarnação. Porque as lições chegam para podermos aprimorar e não fugirmos das lições. E muitas vezes nós queremos uma saída mais fácil. Saber ir a um terapeuta e saber justamente aquele ponto que é fraco. É aqui que está o problema. Mas sim, sei, o que eu vou fazer? Porque o terapeuta vai trabalhar, mas o passo principal é com o próprio indivíduo. Saber que existe uma deficiência e que essa deficiência foi provocada no passado, essa dor de hoje é consequência do passado, uma fobia, por exemplo, e eu não vou fazer nada com aquilo que eu sei, não adianta. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, é nesse ponto que a doutrina nos chama a atenção, nos chama para uma reflexão, para termos aí, dentro desse limite, e termos condições de discernimento para buscar uma ajuda profissional no campo da terapia de vidas passadas, com a real necessidade para buscar uma solução para algum problema. Dentro da medicina é muito bem visto, mas não por curiosidade. E Kardec vai nos esclarecer aqui agora nessa questão, no comentário a questão 399 do Livro dos Espíritos, complementando isso aí. Ele diz, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia,
conservam algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias, lhes pode ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem como um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então ele nos coloca aqui, esse esclarecimento é dando limite a nós mesmos. E em determinadas circunstâncias, dentro dessas revelações, ele fala que só os espíritos superiores, espontaneamente, sem ser provocada por agentes exteriores, humanos ou não, lhe fazem como comum fim, para um fim útil em nossas vidas. Então, é nos trazendo esse discernimento para que a gente possa se autoeducar. É a autoeducação daquilo que sabe, né, que pode ser revelado no momento certo, na hora certa. Porque nós queremos saber de todos os segredos para agora. Fala que tem um segredo para te contar, não espera um minuto, a gente quer saber logo. Olha, não, vai ter que falar agora. Ó, tem uma coisa para lhe dizer. O que é? Ah, não, diz agora. Nós queremos que tudo se revele assim, num passe de mágica, né? E não funciona diante desse comportamento, diante dessa necessidade que nós temos agora, que é a vida espiritual deslumbrando para nós, retirando esse véu da nossa ignorância, trazendo o entendimento, as coisas não vão acontecer assim de hoje para amanhã. Precisamos entender que circunstâncias e necessidades vão surgir para que a gente possa ir absorvendo, né, devagar, se colocando dentro desse papel que ele coloca aqui, ó, espontaneamente, né, para que tudo possa colimar com as nossas reais necessidades espirituais e morais que somos. A nossa elevação moral. E nunca pela nossa vã curiosidade. Nós vamos estragar tudo. E é nesse papel aqui que nós temos que ter um limite. Até onde a minha curiosidade pode ser benéfica ou maléfica para mim. Porque depende de mim dar um direcionamento à minha curiosidade. Então, a gente vai começando a se, né, policiar a si mesmo. É a autovigilância dentro do papel. Daquilo que ainda não estou pronto para saber. Quantas coisas nos chegam e a gente ainda fica, né, tentando resolver, tentando entender como aquela revelação chegou daquela forma. Às vezes são revelações bombásticas, simpáticas, você fica, ai, não sabia, agora o que eu faço com essa revelação? Me disseram isso ou me falaram, ou eu descobri uma situação assim, o que eu faço? A gente fica sem entender. A gente não está pronto, a nossa mente começa a processar, dialogar, trazer 1000 soluções e a gente fica sem entender. E às vezes são provocadas por agentes externos que traz um verdadeiro dano à nossa memória, dano ao nosso intelecto. E aí passamos a não dormir, a ficar perturbados, né? Nervosos, determinadas revelações chegam para nós que tiram o nosso equilíbrio. Tira o nosso sono, literalmente. Quantas pessoas não entram em depressão, quantas pessoas não ficam doentes diante de uma notícia, por exemplo. E muitas vezes não necessariamente precisa ser do convívio, das relações íntimas das nossas vidas. Até acontecimentos externos, notícias que chegam pela televisão, pela internet, e a gente fica assim, meu Deus, né? O que eu faço com isso agora? E a gente fica tentando buscar uma solução. E aí ele fala que mergulhando nessa vida corpórea, perde o espírito momentaneamente. É parcial, né? E logo mais nós vamos entendendo. Não é assim? O primeiro impacto da notícia, a gente fica, né, em choque. Depois vai absorvendo, entendendo. E aí, gradualmente, a gente vai entendendo, a situação vai acomodando e a gente vai entendendo aquela situação. Então, é devagar. E aí a gente vê que nós precisamos ter um pouco de paciência e confiança na espiritualidade, confiança em Deus, principalmente confiança em Deus. Porque essa determinação de tudo quanto eu preciso saber não depende do outro. Não depende só de mim. Depende de Deus
da necessidade, das reais necessidades do espírito de saber daquilo que ele realmente precisa. E não, meu Deus, por que eu, né? Porque tudo foi dado para A e nada para mim. Por que eu precisava tanto saber disso agora? Ah, se eu soubesse disso agora, antes de ter vindo para os Estados Unidos, tinha que ser fácil. Ou quantas pessoas dependem disso? Ah, se eu soubesse disso, eu tinha feito. Não tem graça. Porque o entendimento chega na real necessidade daquele momento. Precisamos passar por todas as experiências. E pular etapas, queimar etapas de experiência, o espírito não cresce. Não tem lógica nesse crescimento. Precisamos passar por todas as etapas das necessidades do espírito. Na vida humana, na vida profissional, nós não podemos queimar esses steps. Passamos pela escola da vida, buscando seguir uma determinação dentro de uma lógica, até se graduar, temos que passar por todas as etapas. Ninguém chega a uma formação de nível superior começando logo lá em cima. Ele precisa passar por todas as etapas, porque aí há o crescimento do intelecto moral, consensual do indivíduo. A sua memória vai se ampliando e as relações e tudo à sua volta acompanham o desenvolvimento. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Precisamos começar a trabalhar e não queimar etapa. Chegar dentro do conhecimento da sabedoria divina, dos espíritos superiores, temos aí uma trajetória de trabalho, né? Então, vamos buscando entender para que o fim seja útil e consenso de todos. E oportunidade de remissão. Cada dia que passamos encarnados é uma oportunidade de redimir as faltas que cometemos. Somos colocados nas mesmas situações, frente a frente com as mesmas pessoas e locais. Olha que interessante isso, né? A gente não dá conta de entender. Para podermos corrigir os erros e aprender a não cometê-los mais. Olha só. Se nos lembrássemos de todas as existências anteriores, teríamos uma vantagem. Desculpa, acho que vocês podem tirar? Alguém está lá na cabine? Que eu acho que não é aqui. Desculpa aí. Ah, ok. Se nos lembrássemos de todas as existências anteriores, teríamos uma vantagem justa. Faríamos as coisas não porque aprendemos, mas apenas porque lembramos do erro. Olha aí o mérito, né? Não teríamos o mérito da atitude que tomamos, sem a qual não evoluímos efetivamente. Assim, Deus nos dá a chance de tentarmos de novo, mas não nos tira o mérito da boa ação. Isso aí é justiça, amor e caridade. Traduzindo em outras palavras do Evangelho, é a oportunidade da justiça divina aplicada em nós. Que cada dia que passamos encarnado é uma oportunidade de redimir das nossas faltas, né? Oportunidade grande essa. E aqui ele fala que frente a frente, com as mesmas pessoas, locais, para podermos progredir, né? E corrigir os nossos erros. Então, é o vai e vem. Todo dia nós estamos de frente com as mesmas pessoas. Para quê? Para aprender a amar, aprender a perdoar, a ter tolerância, a ter paciência. Então, essa é a grande chave dentro das reencarnações sucessivas que vamos tendo a oportunidade para corrigir os erros. E não estamos aqui dentro desse mundo de provas e expiações, agora já mundo de regeneração, para usufruir só da beleza, né? De todo esse planeta maravilhoso, só de férias, não. Estamos aqui para aprender, para crescer e para evoluir. Então, as necessidades da convivência dentro das relações são necessárias. E aqui a gente vê que ele coloca muito claro, se nós lembrássemos de todas as nossas existências, teríamos uma vantagem justa, porque faríamos as coisas não porque aprendemos, porque o mérito está aí, é no aprendizado. Ter o próprio trabalho de aprender aquilo que precisa. Porque sabendo de tudo, onde estaria o mérito? Onde estaria a justiça divina? Deus dá tudo aí de mão beijada e nós não vamos fazer nada. Onde está a nossa parcela da responsabilidade, dos compromissos que assumimos em outras vidas? O Pai, dentro da justiça divina, nos dá outra oportunidade para reencarnar,
para fazer diferente, para mudar, para melhorar. Aí fala, novamente, vai para a escola aprender. E a gente comete os mesmos erros, né? Volta novamente para aprender. E quantas vezes, por isso que companheiros, todos nós, reincidindo nos mesmos erros, é a vida chamando, né? Sacudindo, ó, presta atenção. Literalmente a vida faz isso, ó. Presta atenção nisso aí. Quantas vezes está acontecendo a mesma coisa, só com os personagens diferentes, em situações e lugares diferentes. Mas se fôssemos prestar atenção, é o mesmo assunto, é a mesma, né, problema acontecendo. A vida quer dizer alguma coisa. A vida sempre quer nos dizer algo. Olha aí onde está, olha o que está fazendo, olha novamente a dificuldade. O que precisa ser feito? Então, é nessa necessidade, naquilo que mais me incomoda, é que eu preciso trabalhar. É naquele personagem que mais me incomoda, aquele que eu tenho mais atrito, aquilo que é o meu problema, é onde eu tenho que trabalhar. Não é no outro, não. É em mim mesma. A chave que abre para o entendimento está em nós. Assim como todas as dificuldades que eu vejo no outro, que eu projeto no outro, são minhas, são as minhas sombras, são as minhas transferência dessas sombras que já existe dentro de mim. Então, o meu olhar é para dentro. Eu modifico o meu olhar interno e as minhas atitudes, e o meu olhar externo traduz aquilo que eu estou vendo. É a mudança dos óculos invisíveis, porque está aqui dentro em mim, está aqui dentro de mim. Essa mudança desse comportamento. É a mudança ajudando a reajustar dentro das leis divinas, né, os nossos compromissos do passado, agora já adiantados, e a minha sabedoria do meu entendimento me dá condições de resolvê-los agora. Então, essa é a oportunidade. É deixar para amanhã? Por que amanhã? Eu posso não ter essa oportunidade aqui, ó. Cada dia que passamos encarnados é uma oportunidade e cometemos, somos colocados nas mesmas situações frente a frente com o mesmo indivíduo. Se eu deixo para amanhã resolver uma situação com ele que eu preciso resolver, como é que vai ser? E aí a gente precisa olhar de frente e trabalhar essas deficiências, né? Para evoluir, como ele fala, efetivamente. Essa é a chance que o Pai nos dá. E nas obras de André Luiz, né, está lá, são várias obras, todos já devem ter lido, inclusive essa, Os Missionários da Luz, Ação e Reação também, toda do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico. E ele vai nos dizer aqui, né, Missionários da Luz, por exemplo, tem um caso bem curtinho que eu vou só pincelar aqui para a gente ilustrar o que seja esse esquecimento do passado. Todos lembram da reencarnação de Segismundo, né? Tá o espírito se preparando. É um triângulo amoroso, né? Essa preparação para reencarnar. Raquel, Adelino e Sigismundo. O triângulo amoroso. Quantas vezes aqui nesse mundo é corriqueiro, é a mesma coisa. Muda-se os nomes e os personagens, né? Mas a filosofia muitas vezes continua o mesmo. A disputa de dois homens por uma mulher. Esse triângulo amoroso, como desfecho, todos os dois, né, apaixonados, buscando em Raquel aquela beleza, aquele prazer que ela poderia oferecer, e disputa o amor dessa mulher, até as últimas consequências, sendo que Adelino mata Segismundo. E aí a história transcorre, né? Segismundo vai para o mundo espiritual mais tarde, contraído uma grande dívida, porque em vingança a Adelino lhe traz a morte, né, para que ele também experimente através da morte, né, física, porque nós sabemos que o corpo espiritual ele não morre, é indestrutível. E nessa vingança, ora vai, um está no mundo espiritual, está encarnado. E em situações encontra-se de novo no mesmo triângulo, só que agora Adelino e Raquel já contraíram matrimônio, né, buscando se reajustar dentro dessas leis, Segismundo no mundo espiritual se preparando para reencarnar. A oportunidade divina, nunca depois desse desenlace, que foi justamente uma situação que levou os dois a um desfecho através do crime, e passaram tempos no mundo espiritual, no umbral e tantas dificuldades que tiveram que experimentar para entender o verdadeiro significado e o valor da vida, que pudessem outra oportunidade estarem os três juntos resgatando
passa-se muito tempo de aprendizado na carne e na vida espiritual. Mas a proposta divina é que, dentro do esquecimento do passado, eles vão se reencontrar novamente. Agora, Segismundo se preparando para reencarnar como filho de Adelino e Raquel. Imagine só a sabedoria divina nesse papel, principalmente. Adelino, raiva suprema dele. Quantas vezes os espíritos do corpo tiravam Adelino para que ele pudesse, no mundo espiritual, conversando, travando diálogo, para que ele entendesse e aceitasse e concedesse também o perdão a Segismundo para que ele voltasse. Quantas vezes o próprio Adelino, em sono, dizia: não, eu quero vingança, eu quero matar, eu não aceito ele na minha vida, muito menos fazendo parte da minha família. Imagine recebê-lo como filho. Foi vários e vários trabalhos espirituais realizados em favor desse espírito Segismundo e do casal Adelino e Raquel para que ele voltasse a fazer parte novamente daquela vida, pois necessitava resgatar, necessitava do perdão. E aí a sabedoria divina entra em ação. O esquecimento do passado. Foi proposto um trabalho para que ambos, esquecessem o passado. Esquecendo o passado, essa memória fantástica que nós temos, e dentro desse trabalho ele foi esquecido os seus delitos do passado e pôde agora aceitar novamente. E aí, quando se completa essa união do corpo, do físico, espiritual de Segismundo, e ela, Raquel, aparece grávida depois de várias e várias tentativas buscando engravidar. E aí, através do verdadeiro perdão que aconteceu no mundo espiritual, Segismundo pedia perdão pelo que fez. E ela, querendo realmente resgatar, querendo realmente entrar em acordo, entrar em comunhão de bem com a vida e com Deus e consigo mesmo, ela se abre para esse amor, para esse perdão, para receber aquele que em outra vida foi o seu desafeto, causador do seu sofrimento, pois tirou a vida do seu querido Adelino. Então, ela o recebe. E Adelino, a partir daquele momento, pois esqueceu, o Segismundo também, recebe ele como filho. E a história é longa, desenrola ali em capítulos, só apanhando o que realmente nos interessa. E quando a criança nasce, ele o recebe nos braços e olha e diz: meu amor querido, como eu te amo. Uma pessoa que lhe tirou a vida, como se ele soubesse naquele momento, tivesse as faculdades naquele momento de lembrar de tudo, ele teria condições de receber, de agasalhar nos seus braços aquele ser. Então foi necessário que a intervenção divina a favor daqueles três pudesse atuar e através do esquecimento do passado ele o recebesse como filho, para desenvolver o verdadeiro amor entre as criaturas. Como filho agora, ele era o bem precioso e maior que ele tinha nas suas mãos. Ele ia fazer de tudo para que aquele amor vingasse e crescesse e fosse a felicidade dos três. Só assim resgatou-se e fechou um círculo dentro dos resgates das vidas. E foram felizes, A gente vê que depois ele segue outra trajetória. Já cresceu ali 3 almas. Então, essa é a proposta divina. Essa é a proposta que Deus tem para todos nós. Felicidade e crescimento em união, em comum, no último slide anterior, em comunhão de todos, não apenas de um só. Quando nós queremos somente ser feliz, só nós, vamos ver que esse amor pode ser um amor egoísta ainda. Quando nós pensamos que esse amor pode alimentar outras criaturas, que pode ser fonte de crescimento para todos na própria família, na própria sociedade, esse amor se multiplica, cresce a alma daquele que doa. Essa é a proposta divina. Também na ação e reação, um caso parecido como esse, São 3 irmãos que o pai muito rico, bastante, muito dinheiro, fazendas e tudo mais, veio a falecer e deixou uma herança muito grande. E nós sabemos que quantas confusões, brigas, tantas coisas por causa de coisas materiais acontecem no dia a dia. A gente vê
Às vezes não precisa nem ser uma grande fortuna como herança, uma coisa pequena já traz uma confusão para aqueles que vão dividir alguma coisa, porque o nosso egoísmo naquele momento fala mais alto. E um dos irmãos que, dentro desse papel, ele queria tudo para ele. Ele não achava justo, porque os dois foi que menos trabalhou para ajudar a crescer a fortuna que o pai possuía. Ele foi o único que ficou ao lado do pai, trabalhou sempre com o pai, que nos últimos dias da sua existência foi ele que estava ao lado do pai, e os outros estavam a estudar, a gastar a fortuna do pai. Então ele achava que ele estava sendo injustiçado, ele merecia a maior parte, ou melhor, ele pensava que ele poderia ter tudo, pois na verdade ele sempre cuidou da fazenda. Isso é assunto que a gente vê todos os dias aí. E assim ele começa a manipular os irmãos, né? À medida que depois que o pai morre, ele busca conversar com os irmãos, amigavelmente nós vamos dividir tudo a herança que nosso pai nos deixou, em igual partes. Todos ficam felizes e concordam com essa situação. E assim foi feita. Só que ele manipulando e maquinando, através das influências das sombras, para adquirir total poder sobre tudo quanto o pai lhe deixou, planeja um bom passeio de comemoração pelos que iam receber, pela partilha que foi dada. E ali entorpece os irmãos, colocando veneno, né, no licor, e os irmãos vêm a falecer, e ele sozinho é o herdeiro natural, entre aspas, de toda a herança. Desenrola-se ali um trecho longo de sombras, de pena, de culpa, porque mais tarde a vida vem reajustando e a própria consciência culposa leva a esse delito, a buscar reconciliação. Ele não dormia. Ele queria ter paz de consciência e não lhe foi permitido porque a sua própria mente lhe condenava. Deus não, a mente do próprio indivíduo. E assim desenrola no mundo espiritual. Os irmãos vêm a saber no plano espiritual que quem provocou a morte foi o irmão e vão em busca de vingança. E aí começa a perturbação na vida desse companheiro, né, desse irmão. Encurtando a história, o plano espiritual, várias reencarnações, em hora um está no mundo espiritual, o outro está reencarnado, mas precisa reconciliar, precisa acontecer o perdão entre ambos. A ignorância e a cobiça, né, e o orgulho ainda tão afã no outro irmão, o mais velho, que não lhe permitiu entender que não é compartilhar só bens materiais, é compartilhar sinceridade, honestidade, fraternidade, é compartilhar amor, é ser companheiro. Antes de tudo, nós somos irmãos, mas podemos viver e conviver em fraternidade com todos. Então ele não entendia essa de dar, ele sempre quis ter algo em troca. Então os valores estavam invertidos. Então Deus nos manda, através da reencarnação, do esquecimento do passado, e esses dois irmãos no mundo espiritual, recebendo, né, o esquecimento, pôde reencarnar. E mais tarde, ele, enlouquecido pela mente culposa, desencarna em situações terríveis e lamentáveis, sendo perseguido pela própria consciência, atraindo espíritos que colimavam nas mesmas vibrações, trouxe uma perturbação muito grande por vários anos. E mais tarde, os dois irmãos já reencarnados, vai receber o segundo irmão, ele, o mais velho, agora como filho dele. Para ensinar, para educar, para amar aquele ser. Se ele soubesse no passado o que o irmão fez, como ele entender essa justiça de Deus? Como entender todo esse trabalho espiritual, esse entendimento que a vida nos coloca frente a frente, várias vezes com os mesmos personagens, para aprender a amar, para crescer, para perdoar? Então foi necessidade. Então são casos como esse, que em vários livros, os senhores já devem ter lido, traz situações semelhantes a que nós estamos vivendo também. É o chamado para nós. E muitas vezes, literalmente, não precisa ser a morte do corpo físico. Pode ser uma traição, né? Pode ser uma mágoa, pode ser isso ou pode ser aquilo, mas chamando a atenção para nós o tempo inteiro. Sempre para nós. Então, vamos olhar, né, os reais valores que a vida nos dá, que Deus nos manda entender os seus sinais, suas leis. Quando nós fugimos dessas leis, fugimos dos verdadeiros propósitos do crescimento do espírito, que é o amor,
que é a justiça, que é a caridade, é o perdão, tolerância, paciência, benevolência, assim vai. Então, quando nós fugimos, né, de todas essas virtudes, das práticas dessas virtudes, aproxima outras que não são virtudes, buscando, né, trazer em nós coisas, situações, revelando o outro lado da moeda que nós queremos esquecer. Que nós queremos ser reconhecidos sempre como bonzinho, que tudo faz bem, que tudo é bom. As nossas máscaras, nossas dificuldades, mas, né, que somente eu entendo, que só eu percebo, que só eu aceito e que muitas vezes para o outro eu não me transpareço como eu verdadeiramente sou. Pai, o nosso Pai amoroso bom, sabe de tudo quanto eu sou. Sabe verdadeiramente o que eu sou capaz. Tem coisas que agora eu sei que eu não sou capaz de fazer, porque eu aprendi em outra vida. Eu tenho certeza que determinadas coisas eu não faço. Pode surgir as oportunidades. Eu não cedo, porque eu aprendi. Aquilo que eu ainda não entendo que faço e que repito, é que eu não aprendi lá. Preciso continuar fazendo aqui? Não, eu vou me corrigir para não fazer e não voltar à escola com a mesma situação, com o mesmo aprendizado. Aí a gente precisa repetir para aprender. Não é assim que nós fazemos na escola? Enquanto nós não aprendemos, não vamos para a próxima etapa. E lembrar do nosso passado ajuda? O que é o que os senhores acham? Ajuda? Vamos ver o que nos fala aí também, no Evangelho segundo o Espiritismo. Com outro aspecto interessante ocorre quando pensamos o que faríamos com o conhecimento do passado, se lembrássemos de tudo. Todos devem conhecer todos os aspectos da vida. Assim, todos passam por etapas como ricos, pobres, saudáveis, doentes e etc. Não importa como vivemos, e sim o que fazemos das nossas vidas. Olha que interessante, né? E a gente vai entender a justiça divina justamente porque dentro das reencarnações sucessivas, ora, temos aqui, né, personagens ricos, como esse que acabamos de relatar de André Luiz, né? Um fazendeiro, filhos que receberam heranças, né? Ricos, outros pobres, saudáveis, outros não, doentes. E é o vai e vem, né? Dos mesmos personagens, passando por todas as etapas das experiências necessárias para crescer e evoluir. Mas o que importa, né? E não importa como vivemos, e sim o que fazemos das nossas vidas. Não importa o que eu fui ontem. O que importa é o que eu penso, o que eu faço nessa vida agora. Aí sim. Porque aqui é que nós estamos lúcidos. Aqui é que nós já temos essa capacidade de discernimento. Ah, mas lá naquela vida, lá no Brasil, era lá no Brasil. Encarar a situação é aqui e agora. Ah, porque lá eu fazia assim, lá é aqui e agora. O que importa é aqui. É aqui que é agora. Agora é aqui a experiência chave de testar a humildade, a paciência, a benevolência nossa. O teste é aqui. É no presente. Não importa se eu estou aqui, ou lá no Brasil, ou no Japão, na África. É o presente, é agora. Porque quem vai projetar para o futuro e querer saber que eu fui no futuro é só minha condição do que eu sou agora, de tudo quanto eu faço agora. Então não importa saber se foi lá no passado que eu fiz, que eu era rico, ou eu pobre, ou doente, ou não. O que importa é que nós vamos fazer das nossas vidas agora. Sim, o que adianta saber se foi rico em outras vidas? E se hoje eu não sou, o que isso vai me interessar? O que isso contribui para o meu crescimento, para a minha vida? Se no Brasil eu era doutora, é isso e aquilo, e aqui eu não sou nada, eu faço um trabalho humilde, faço faxina, faço isso, tomo conta de criança, não importa a profissão. O que você faz agora? É agora que você tem que responder por tudo quanto você é e o que você quer ser no futuro, em outras vidas. Continuar orgulhosa, continuar não aceitando, resistindo, né? Criando resistências, não vai adiantar nada. É ceder livremente, né? Em conformidade às necessidades, aceitando as leis de Deus, né? E vamos colocar em pauta essas leis para que ela possa servir de diretrizes para as nossas vidas. E aí é o que a gente possa entender. Então, lembrar do passado ajuda? Em determinados casos, sim. Tem coisas que são necessárias lembrar. São coisas importantes e necessárias para o nosso cumprimento e crescimento.
assim como as leis de Deus. É necessário lembrar que no passado, lembrando e atuando dentro das leis de Deus, eu pude crescer e ser feliz e tive a oportunidade de aqui estar agora para dar continuidade à minha vida, para me fazer crescer. E quantos que já não tiveram essa oportunidade? E quantos que já foram tolhidos dessa oportunidade de reencarnar nesse planeta aqui, por exemplo? Então, nós somos abençoados, assim podemos dizer, abençoados. E vamos chegando para a nossa conclusão, dizendo como a voz da consciência, né? Deus nos deu o que realmente necessitamos. É a capacidade de saber o que é certo e errado. Tira-nos a lembrança do passado que em nada nos auxilia. É aquilo que chamamos de consciência, a lembrança interior do que fizemos, e é dela que precisamos, a voz da consciência. Assim não importa saber quem fomos ou o que fizemos em outras vidas. O que importa é aproveitar o tempo e o tempo de encarnado para corrigir as nossas más tendências e os nossos defeitos. Aqui é a chave da questão. Onde estão as leis de Deus? Nas nossas consciências. Então eu já sei o que é certo e errado. De tudo quanto eu fizer, eu me responsabilizo, porque eu já tenho essa consciência em mim do que é certo e do que é errado. E eu vou arcar com as minhas responsabilidades, né? Então, é para corrigir as nossas más tendências, os nossos defeitos. Então, é da nossa responsabilidade. E podemos lembrar de alguma forma do passado, né? A resposta é sim. Olha o que o Evangelho nos diz. Que podemos sim, podemos saber. Antes devemos considerar que Deus só quer o melhor para nós. Em função disso, ele sabe que algumas vezes uma pequena revelação aqui, um clarão do passado ali, podem auxiliar alguém que esteja perdendo o rumo, que não esteja ouvindo bem o que a sua consciência lhe diz. Tudo sempre com um propósito definido e não para apenas suprir curiosidade sem uso prático. Então, tudo vem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e toda a codificação, sempre que nos dá uma resposta diante do que nós estamos vendo aqui, que é possível, e Deus nos dá como finalidade, como objetivo, de aclarear, porque percebe que nós estamos perdendo o rumo, ele manda sinais para que a vida chame a atenção e a gente faça alguma coisa para corrigir, e não por curiosidade simplesmente. Para que o abuso, né, do ontem, o excesso de ontem, hoje significando escassez nesse momento, nessa vida, venha dizer alguma coisa para nós. E aí eu preciso modificar. Isso vale para todos, né, as nossas atividades diárias, para que a gente possa entender, não somente por curiosidade. Então fica colocado para nós essa proposta aí. Olha o teu presente. Ele nos aconselha assim: para aqueles que tiverem curiosidade de saber o que foram no passado, mas não queiram enfrentar as consequências do excesso de informação, os livros da codificação nos dão uma dica preciosa. Preciosa porque é baseada em informação que já temos, olha só. Portanto, sem medo de saber o que não é bom. Porque tem pessoas que dizem, ó, não quero saber, né? E a gente não espera para entender o que a pessoa quer dizer. E diz, o Espírito da Verdade vai nos dizer literalmente, se queres saber como foi teu passado, olha o teu presente. Tudo que passas hoje é resultado do que fizeste ontem. Como entender isso? Traduzindo em outras palavras. E aqui, olha o seu presente. Eu tenho que olhar, né? Olha o teu presente. Tudo que passas hoje é o resultado do que eu fizeste ontem. Então, não preciso ir procurar, entender, descobrir, por curiosidade, aquilo que eu fui, o que eu fiz. É olhar para mim hoje, a minha condição vai ter a resposta do que eu fui ontem. E me melhorando agora, eu posso me projetar para entender e para ser aquilo que eu quero ser amanhã. Então, a gente tem que realmente buscar entender o que nós somos hoje. Extraindo as lições preciosas do passado, reajustando com as leis de Deus aqui e agora, nos melhorando para podermos entender. Então, curiosidade já perdeu a graça. Já não precisamos disso. Porque todo entendimento, a codificação já nos dá esse entendimento para que a gente possa entender, para sabermos o que fomos em outras vidas. Sabendo do que eu sou capaz hoje, eu posso me entender o que eu já fui até ontem, né? Mas daqui para frente eu sei que
Não vou ser mais aquele ser, não estou mais lá, né, apedrejando ninguém, literalmente com pedras, material. Mas será que eu não estou lançando ainda algumas pedrinhas mentais, machucando os outros? Então, vamos parar e pensar. Vamos trazer. Eu não posso exteriorizar o que eu estou pensando, mas eu já estou pensando e já estou fazendo. Então, vamos nos corrigir. Vamos tirar os hábitos, né, que são ruins, desagradáveis, perniciosos, que nos prejudicam, substituindo por bons pensamentos e sentimentos, corrigindo para que no futuro eu possa ser esse ser integral, né, esse ser consciencial, esse ser divino que o Pai nos aguarda na plenitude do crescimento rumo para Deus. Então, essa é a proposta do bem e do crescimento. Então, companheiros, aqui ficamos com o nosso estudo, só para que a gente possa entender um pouquinho as obras, a codificação, traz todo um esclarecimento, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Precisamos realmente estudar, precisamos entender as mensagens de Jesus para nós. Então, vamos botar em prática, né, diariamente esse estudo em nossas vidas. Não estudar para ter somente como informação do nosso intelecto, porque isso é pouco. O necessário é que nós façamos o dever de casa, exemplificando nas ações, pois só através do exercício diário e contínuo, do aprendizado efetivo nas atitudes, que vamos incorporando a mensagem de Jesus nas nossas vidas. Então, que o Pai nos abençoe. Uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada.